Agora, o fruto do Espírito Santo exclui a violência contra os outros. Se atacarmos a fé das pessoas, isso é irresponsável. Por quê? Porque, de fato, colocamos a vida de adventistas do sétimo dia em perigo, e isso seria imprudente. Temos que lembrar que somos um movimento restauracionista, não um grupo sectário e violento de crentes. Quase isso. Na verdade, um terrorista. A profetisa L.G. White declarou que os adventistas nominais nos trairia, assim como Judas traiu a Jesus. Os adventistas nominais, que são os templos adventistas, se uniu com a Igreja Católica e nos traiu, colocando essas leis de perseguição no Estado, dizendo que é lei de liberdade religiosa. Então, a perseguição começou. Está sendo promovida pelas igrejas. Isto está representando a imagem da besta. E outra coisa mais, a imagem da besta é a união entre igreja e Estado. Mas a palavra de Deus diz, igreja é igreja, Estado é Estado. Prezados irmãos, a palavra de Deus diz que uma pessoa, isso estamos falando de uma instituição. Como é que você vai falar é hora normal de uma entidade? Então não podemos ser. Tudo bem? Basta cortar isso aqui. E foi por isso que na sexta fomos dar mais um testemunho direito na província de Icolibenco. E conforme já os irmãos acompanharam no vídeo, o que aconteceu, mas todo o pessoal que ali estavam não ficaram a gostar o que as três pessoas fizeram. Porque quem influenciou aquele senhor foi uma madre. A madre, ela chegou, ouviu a mensagem, mas depois ela interrogou o irmão Júnior que estava na câmera, dizendo que isso que vocês estão a falar tem mesmo certeza? Tem mesmo certeza disso que vocês estão falando? Não é uma acusação que vocês estão fazendo? E ele deu essas perguntas para o irmão Júnior. O irmão Júnior dizia que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Tudo isto está escrito na palavra de Deus. E a madre saiu dali e depois foi ter com aquele senhor que desligou a câmera. E aí logo também um policial veio, nos encontrou, estava falando, dizendo que olha, que vocês estão diante de uma instituição, o que vocês estão falando, isto é crime. Então por isso é melhor vocês saírem daqui. Mas o senhor vinha com muita arrogância mesmo, que vocês estão fazendo isto é crime. A lei no Estado não é assim. Então pronto. Nós arrumamos as nossas coisas, mas também já passou os 30 minutos. Pronto, mas o pessoal que estava ouvindo a mensagem, todos ficaram surpreendidos com a mensagem e eles não gostaram a ação dessas três pessoas, a madre e o senhor e aquele policial. Então, mas nós agradecemos a Deus e nós não tememos as perseguições, estamos preparados para isto. Morte ou vida, o mais importante, nós temos que cumprir o que Deus manda fazermos. Por isso eu agradeço mais uma vez pela a revelação de Deus que Deus deu à nossa irmã, a irmã Deusilene Souza, a respeito da mensagem, e que chegou o tempo do testemunho direito para a igreja Laodiceia. Então, por isso nos agradecemos e eu agradeço pela informação
dos irmãos sobre este assunto. Então ficamos atualizados. Então daqui vamos acompanhar, levando de acordo com as ordens de Deus, as orientações de Deus, as revelações que Deus está revelando para a serva do Senhor. Por isso eu agradeço bastante e desejo um bom trabalho para os irmãos, e assim todos nós vamos seguindo e obedecendo o assim diz o Senhor. Então por isso isto não nos faz com que deixemos de transmitir a mensagem nas ruas e nas praças, conforme já o irmão acabou de explicando, mas tudo será feito tudo em conjunto. Muito obrigado, irmão, e eu desejo também uma feliz semana para os irmãos, e louvado seja Deus. Amém e amém. Para hoje, nas profecias atualizadas, nós vamos trazer aqui, ou trouxemos, o texto que se encontra no livro de 2 de Timóteo, 2 de Timóteo 3, os dois versos 12. Então ali existem algumas palavras que têm a ver com o tempo que estamos, tem a ver com as verdades presentes dentro da própria Bíblia. Então vamos ouvir a leitura. Ali diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos parar aqui. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esta perseguição não é você procurar para ser perseguido. Não vai ser assim. Mas, quando o povo de Deus fala a verdade no sentido direito, sem deixar agradar o povo, mas é falar aquilo que o Senhor enviou, aquilo que o Senhor mandou para poder falar, então vai criar inimizade para os líderes de todo o mundo. Assim como líderes religiosos, abrangindo também os líderes governamentais, líderes civis. Então ali agora vai criar a tal perseguição. Por isso que Paulo vem afirmando também já alertar o menino Timóteo que virá essas pessoas estando na igreja, mas criando o quê? Perseguição. Perseguindo aqueles que estão a falar a palavra do Senhor. Então vamos continuar. Aqui, no verso 13, diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, estes tais homens, estes líderes dirigindo o povo de Deus, vão sair do mal para o pior, enganando o povo e também eles sendo enganados. Sendo enganados como? Porque no momento em que eles vão tentar defender a palavra do Senhor, então, ali estão a ser enganados. Em que sentido do engano? Esse tempo, a mensagem para o tempo atual é mesmo diretamente para a besta, a sua imagem. A mensagem do quarto anjo, do Apocalipse 18. Então muitos, ao verem esta mensagem, outros vão poder se admirar, mas alguns vão poder julgar, dizendo que isso não vem de Deus. E os tais
ditos grandes líderes, então vão procurar maneiras de como perseguir este pequeno povo, este rebanho que está a defender a palavra de Deus no seu sentido verdadeiro. Mas vamos ouvir também o que o Espírito de Profecia fala. Vou poder ler aqui alguns textos. Diz assim, Paulo afirma assim, ou seja, aqui o Espírito de Profecia fala o seguinte: esses apóstatas hão de manifestar então a mais acerca inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal a seus antigos irmãos e excitar indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Então, esses tais que se chamam de apóstolos, o que eles vão poder fazer para poder perseguir o povo? Sem eles sabendo que estamos os perseguir. Sem eles sabendo que eles estão no lado errado. Então, eles vão criar um conselho para acertar como é que vamos fazer com esse pequeno grupo que nos faz confusão, que está a rematar tanto assim, indicar diretamente os líderes, falar mal dos líderes. Mas não, a igreja remanescente nunca fala mal dos líderes, mas apenas fala toda a verdade, toda a verdade. Então, com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores, com a vida, pergunta: são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas, visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro, assim diz o Senhor, o ministério popular, semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira, por ser posta em dúvida, a sua autoridade denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Então, isto ali, o Espírito de Profecia trata, no que tange sobre a perseguição. Esta tal perseguição que estamos brevemente vai poder acontecer com o povo de Deus, que em breve vai já começar, mas para aqueles que não estão atentos, nada ainda estão a ver, sabem que o tempo vai indo mesmo assim, não há mais o fim, e outros esperam o decreto dominical num outro sentido. É misericórdia. Que o Senhor tire mais alguns para que possam entrar neste ministério. Então, esta aqui é a chave do estudo de hoje, falar sobre a perseguição que estamos esperando. E tu vangula ulandu wakwa mawo ulaika okuia Yaliulo ya Timothy Yavali o capítulo 3 onde puyo kutanga ekwila vivali omo Paulo wavangula molonda kavimwe okusapwila kumanehe Timóteo okulinga ati. Então avavosia kutivayongola okukala chiwa vonjila ya Kristu wakakwamiwa wakatalisira ohali
Ovyo olondaka tukasi okuvanguletali. Owo alilongi so acho vetali tukasi waikula ohorio ndoto. I kaliye ocho ulandu waikuiwa twecha elianjo. Auke munu wosi okweteko epulilo, wosi okweteko atataha ivamwe, chitaka moku vacha, apocho ya tulilongisila mwele, volie tumwele. Espírito licola litulongisa, ondaka yacho detalhe. Essas são as palavras para o dia de hoje, o estudo de hoje, esta tarde, que assim vamos dar a prioridade para os outros falarem também no que tange o mesmo assunto da perseguição. Isto é, estamos dentro, o que vai causar a perseguição é mesmo a própria Babilônia, ou seja, a imagem da besta. Ela vai trazer, vai criar, vai organizar uma perseguição para os remanescentes. Então, é de não esquecermos que os nossos próprios irmãos que fomos da mesma fé, ao desviarem-se desta tal fé, que não vão descobrir que desviaram-se, então são mesmo eles que poderão fazer o quê? Organizar grupos para perseguir este grupinho que fala diretamente a palavra do Senhor. Então, este é o momento. A instituição mais assassina do mundo foi a Igreja Católica. Ela está embriagada com o sangue dos santos. Mas o profeta João, ele viu uma imagem da besta. Ou seja, ele viu uma repetição da besta. E quem será a imagem da besta? A Igreja Adventista, a imagem da besta. No passado, a Igreja Católica foi a igreja assassina. Agora, no futuro, a igreja assassina será a Igreja Adventista, porque foi ela que colocou essas leis no poder civil, essas leis de perseguição, dizendo que é liberdade religiosa. E hoje já é multa e prisão, e amanhã será a pena de morte.